Meus pais riram na minha cara quando pedi ajuda para pagar a faculdade, e depois admitiram que tinham usado o dinheiro do meu aluguel para bancar a mensalidade do meu irmão. Quando finalmente perguntei por que sempre fui tratado diferente, meu pai deu de ombros e disse: "A gente só gosta mais do Dylan. Você não precisava de nós." Eu não disse uma palavra. Isso foi há 2 meses. Hoje de manhã, ele viu Dylan fazer as malas sem oferecer ajuda. Meus pais sempre demonstraram favoritismo escancarado pelo meu irmão mais novo, Dylan, e nunca tentaram esconder qual dos filhos realmente importava para eles. Tive que ralar muito num supermercado para juntar dinheiro e comprar meu Honda surrado, enquanto Dylan ganhou um Mazda 0 km no aniversário de 14 anos, só porque sim. A mesma história com todo o resto: videogames, smartphones, roupas de marca, para mim vinham os restos ou nada. Sempre me disseram para ser homem, parar de reclamar e ser o irmão mais velho que apoia e celebra as conquistas dos outros. Agora tenho 18 anos, estou tirando um ano antes de começar na faculdade comunitária local para poder trabalhar em tempo integral num depósito. Meus pais simplesmente caíram na risada na minha cara quando perguntei se podiam ajudar com as minhas despesas da faculdade. Mas semana passada, sem querer, os ouvi na cozinha discutindo como planejavam cobrir cada centavo dos custos da universidade do Dylan quando chegasse a vez dele. Peguei meu celular, liguei a gravação escondido atrás da parede, e então entrei perguntando por que Dylan ganharia a faculdade paga e eu não. Eles não tinham ideia de que eu estava filmando quando disseram que Dylan só precisava de mais apoio do que eu. Insisti, perguntando como isso fazia sentido se nenhum dos dois tinha bolsa de estudos ou algo especial. Continuei pressionando com mais perguntas sobre por que esse padrão duplo sempre existiu na nossa casa. Eles ficaram com raiva, e meu pai disse que talvez fosse hora de eu procurar meu próprio canto, já que estavam cansados de dar abrigo para um filho ingrato. Lembrei a ele que eu pagava mais da metade da prestação da casa todo mês, mas eles ignoraram. Saí furioso e, no auge da raiva, postei a gravação completa no TikTok e no Facebook com um longo desabafo sobre como esse tratamento tinha sido a minha vida inteira. Em poucas horas, meus pais estavam batendo na porta do meu quarto, com meu pai gritando que eu os tinha humilhado na internet para todo mundo ver. Tivemos outra briga feia antes que eles fossem embora, furiosos. Minha avó me ligou naquela noite dizendo que estava enojada com o que viu, e apareceu no dia seguinte com praticamente a família inteira. Eles forçaram meus pais a sentar no sofá da sala como crianças repreendidas, enquanto os parentes se revezavam para colocá-los em seus devidos lugares. Foi aí que soube que meus avós vinham enviando dinheiro para eles todos os meses há anos para ajudar com as contas da casa. Dylan ficou parado, perdido e confuso, até que acabou ficando do lado da família e admitindo que também tinha notado o tratamento injusto. Meus pais me deram um pedido de desculpas claramente falso, com os dentes cerrados. Meus avós se ofereceram para eu morar com eles e imediatamente disseram que cortariam todo o apoio financeiro aos meus pais. Meu pai disse que eu deveria ter mantido os assuntos de família em sigilo e não fala comigo desde então, enquanto minha mãe não para de chorar. Agora fico me perguntando se exagerei ao tornar isso público. Liguei para meus avós e disse que aceitaria a oferta de morar com eles. Enquanto conversávamos, perguntei sobre aqueles pagamentos mensais que eles vinham fazendo aos meus pais todos esses anos. Aparentemente, minha mãe tinha pedido demissão do trabalho de escritório para ficar em casa em tempo integral, e eles começaram a passar por dificuldades financeiras. Meus avós intervieram, enviando dinheiro todo mês para ajudar com a prestação da casa, mais um extra que deveria ir para cadernetas de poupança para a faculdade de ambos, Dylan e eu, em igualdade. Mas meus pais só planejaram usar esses fundos para a educação do Dylan, e foi assim que compraram o carro para ele. Então meus avós vão cortar tudo completamente agora, o que significa que minha mãe provavelmente terá que voltar a trabalhar para ajudar meu pai a fechar as contas. Enfrentei meus pais exigindo saber por que Dylan sempre foi o filho de ouro, e perguntei se havia algum grande segredo que eu deveria saber. A resposta foi: absolutamente nenhum. Na dica de nada. Não sou filho de caso extraconjugal nem fui um acidente. Eles simplesmente gostavam mais do Dylan. Fiquei furioso, e nós gritamos um com o outro até que não aguentei mais e fui embora. Meus avós chegaram no sábado de manhã com um caminhão de mudança da UAU, prontos para me ajudar a me mudar. Meus pais ficaram em choque quando começamos a levar caixas para dentro para empacotar minhas coisas. Meu pai tentou bloquear nossa passagem, então eu lembrei que ele tinha mandado eu sair, e era exatamente o que eu estava fazendo. Minha mãe começou a chorar de novo, dizendo que papai só disse aquilo porque estava com raiva, e que eles estavam contando com o meu pagamento do aluguel para o fundo de faculdade do Dylan. Perguntei se isso significava que Dylan nunca teria que pagar aluguel quando fizesse 18 anos, como eu fiz. Meu pai admitiu que, já que eu estava trabalhando em vez de ir direto para a faculdade, meu dinheiro deveria ajudar a pagar a educação do meu irmão. Basicamente, eles nunca esperaram que Dylan trabalhasse um único dia enquanto estudasse. Meu avô perdeu a paciência e detonou meu pai, dizendo que o criou melhor do que essa porcaria. Ele disse que nunca esteve tão envergonhado e que eles não viriam mais um centavo dele. Depois avisou que os cortaria da família completamente se tentassem qualquer vingança contra mim por expor suas mentiras. Meu pai recuou na hora, e nenhum dos dois disse mais uma palavra para mim depois disso.
Dylan e eu tivemos um momento de despedida estranho, sem saber o que dizer um ao outro. Então coloquei minhas coisas no carro e acenei enquanto dirigia para começar de novo. Mas assim que estava me instalando no meu novo quarto na casa dos meus avós, Dylan me enviou um print da conta bancária conjunta dos nossos pais, mostrando que eles tinham escondido um fundo secreto de mais de $200 mil que deveria ser dividido entre nós. Fiquei olhando para aquele print pelo que pareceu horas, com as mãos tremendo enquanto ampliava para ter certeza de que estava lendo os números certos. $200 mil numa conta com o nome de ambos, e eles nunca disseram uma palavra. Liguei imediatamente para Dylan, e ele atendeu na primeira chamada. Explicou que estava fuçando no escritório do papai procurando os papéis do seguro do carro quando tropeçou nos extratos bancários enfiados no fundo de um arquivo. A conta tinha sido aberta quando eu nasci, com depósitos regulares de vários familiares ao longo dos anos para aniversários, feriados e ocasiões especiais. O extrato mais recente mostrava que estava parado há pelo menos 5 anos. Desliguei e fui direto até meus avós, que estavam vendo TV na sala. Quando mostrei o print, o rosto da minha avó ficou branco. Ela pegou o controle e silenciou a televisão, depois chamou meu avô da cozinha. Eles trocaram um olhar demorado antes que meu avô finalmente falasse. Acontece que eles vinham contribuindo para aquela conta desde o primeiro dia, achando que dariam a Dylan e a mim um bom começo na vida. Outros parentes também contribuíram, acreditando que o dinheiro seria dividido de forma justa quando cada um fizesse 18 anos. Meus avós instruíram especificamente meus pais a usarem o dinheiro para nossa educação ou para nos ajudar a comprar nossa primeira casa. Minha avó se levantou e sumiu no quarto, voltando com uma pasta grossa cheia de recibos e registros bancários. Ela tinha guardado cada depósito que fizeram ao longo dos anos, e os números eram assombrosos. Entre eles e outros familiares, tinham contribuído com mais da metade do que estava naquela conta. Perguntei por que nunca tinham mencionado isso antes, e meu avô admitiu que presumiram que meus pais já tinham me dado minha parte quando fiz 18 anos. Eles acharam que eu talvez tivesse gasto tudo ou feito maus investimentos, e por isso nunca tocaram no assunto. Descobrir a verdade os deixou mais furiosos do que eu jamais os vira. Minha avó imediatamente começou a fazer ligações para outros parentes que tinham contribuído, colocando-os no viva voz para que eu pudesse ouvir suas reações. Minha tia-avó gritou tão alto que tive que afastar o telefone da orelha. Meu tio ameaçou ir até lá resolver pessoalmente. Cada pessoa se sentiu traída e exigiu explicações. Enquanto minha avó percorria sua lista de contatos, meu avô me chamou de lado e perguntou se eu queria tomar medidas legais. Ele disse que o que meus pais fizeram foi roubo, simples e direto, e tínhamos evidências suficientes para levá-los ao tribunal. Mas eu hesitei, pensando em como isso afetaria Dylan e despedaçaria ainda mais nossa família. Em vez disso, decidi dar aos meus pais uma chance de corrigir as coisas. Mandei uma mensagem dizendo que sabia sobre o fundo e que eles tinham 24 horas para transferir minha metade, ou eu contaria a cada membro da família exatamente o que tinham feito. Então desliguei o telefone e tentei dormir um pouco, embora tenha passado a maior parte do tempo olhando para o teto. Na manhã seguinte, acordei com 57 chamadas perdidas e o dobro de mensagens. A maioria era dos meus pais, mas Dylan também tinha tentado falar comigo. Quando finalmente retornei à ligação, ele disse que nossos pais tinham passado a noite toda brigando sobre o que fazer. Mamãe queria transferir o dinheiro imediatamente, mas papai insistia que precisavam daquele dinheiro para a educação do Dylan. Dylan me surpreendeu dizendo que não queria dinheiro que foi roubado de mim. Ele já tinha dito aos nossos pais que preferia pegar empréstimos estudantis a usar fundos que deveriam ser meus. Isso me tocou fundo porque, apesar de tudo, Dylan ainda era meu irmão mais novo, e ouvi-lo me defender significou mais do que eu esperava. Por volta do meio-dia, meu celular vibrou com uma notificação do aplicativo do banco. Prendi a respiração enquanto abria e quase derrubei o telefone quando vi o depósito, $100 mil, exatamente metade do fundo, na minha conta. Uma mensagem da minha mãe veio logo em seguida, implorando para eu não contar ao resto da família, mas eu já tinha decidido. Tirei um print do depósito e enviei no grupo da família, junto com uma mensagem explicando tudo. Deixei claro que, embora finalmente tivessem me dado minha parte, isso só aconteceu porque foram descobertos. As respostas vieram em poucos minutos, e nenhuma era bonita. Meus avós decidiram organizar uma reunião familiar de emergência naquela noite. Eles desconvidaram especificamente meus pais, mas garantiram que Dylan pudesse ir se quisesse. Ele apareceu com olheiras, e nos sentamos juntos no sofá enquanto os parentes enchiam a sala dos meus avós. A reunião foi intensa. Os familiares compartilharam história após história sobre dinheiro que deram aos meus pais ao longo dos anos, pensando que era para os 2 filhos. Meu tio-avô revelou que pagou pelo que achava serem férias em família, só para descobrir que eu tinha sido deixado com vizinhos enquanto meus pais levavam Dylan para Disney. Minha tia mencionou cheques de aniversário que nunca chegaram a mim. Dylan ficou com aparência de doente ao ouvir tudo isso. Ele se virou para mim em determinado momento e sussurrou que não fazia ideia, e eu acreditei nele. Ele era só uma criança que recebia montanhas de presentes e atenção. Como ele saberia que isso veio às minhas custas? Meu avô se levantou e fez um anúncio que chocou todo mundo.
Ele disse que já havia contatado o advogado para remover meus pais do testamento por completo. Tudo seria dividido agora entre Dylan e eu, pulando nossos pais completamente. Outros parentes começaram a acenar com a cabeça e dizer que fariam o mesmo. Após a reunião, Dylan perguntou se podíamos conversar em particular. Saímos para a varanda dos fundos da casa dos meus avós, e ele desabou em lágrimas. Pediu desculpas repetidas vezes, dizendo que gostaria de ter notado antes e feito algo a respeito. Eu disse que não era culpa dele, e falei sério. Ele então soltou outra bomba. Disse que tinha fuçado mais nos arquivos dos nossos pais e encontrado e-mails entre eles discutindo seu plano. Aparentemente, eles decidiram anos atrás que eu era independente demais e ficaria bem sozinho, enquanto Dylan precisava de mais apoio. Eles se convenceram de que estavam fazendo a coisa certa ao investir tudo nele. Perguntei a Dylan o que ele planejava fazer agora, e ele disse que não tinha certeza. Não queria mais morar com nossos pais, mas ainda não tinha 18 anos. Meus avós deviam estar ouvindo, porque saíram e se ofereceram para deixá-lo morar lá também. Tinham espaço de sobra e garantiriam que ele terminasse o ensino médio direito. Os dias seguintes foram um turbilhão. Dylan mudou suas coisas enquanto nossos pais assistiam da porta, sem dizer uma palavra. Meu pai parecia derrotado, enquanto minha mãe só chorava. Nenhum dos dois tentou impedi-lo ou pedir desculpas de novo. Sabiam que tinham perdido os 2 filhos e o apoio de toda a família. Meus avós me ajudaram a decidir o que fazer com o dinheiro. Abrimos contas de investimento e nos reunimos com consultores financeiros para garantir que eu estivesse preparado para a faculdade e além. Parecia surreal ter aquela segurança depois de anos me virando. Dylan e eu começamos a construir um relacionamento real pela primeira vez. Sem a influência tóxica dos nossos pais, podíamos simplesmente ser irmãos. Jogamos videogame, fomos ao cinema e tivemos conversas de verdade sobre nossas vidas. Ele me contou sobre a pressão que sentia por ser o filho de ouro, sempre com medo de decepcioná-los. A notícia do que aconteceu se espalhou pela nossa cidade. Pessoas que conheciam nossa família há anos começaram a nos procurar com suas próprias histórias sobre terem testemunhado o favoritismo. Meu ex-chefe do supermercado ligou para dizer que sempre se perguntou por que meus pais nunca iam aos meus eventos do trabalho enquanto apareciam em cada uma das atividades do Dylan. A situação com nossos pais chegou a um ponto de ruptura quando eles apareceram na casa dos meus avós exigindo nos ver. Meu avô os atendeu na porta e disse que não eram bem-vindos. Meu pai tentou passar por ele, mas meu avô manteve-se firme. Foi aí que meu pai disse algo que explicou tudo. Ele admitiu que, quando eu nasci, não estava pronto para ser pai. Tinha 22 anos, trabalhava na construção civil e se sentia preso. Quando Dylan chegou 4 anos depois, ele já estava adaptado à vida familiar e animado para ter um filho. Então Dylan ganhou o pai que ele sempre quis ser, enquanto eu ganhei a versão ressentida que me via como a razão para sua juventude ter acabado. Mamãe não teve desculpa, exceto que seguiu a liderança do papai. Ela viu como ele nos tratava de forma diferente, em vez de me defender, entrou na onda. Disse que se arrependia agora, mas o estrago já estava feito. Meu avô mandou que fossem embora e não voltassem até que fizessem terapia e mudassem de verdade. Naquela noite, não consegui dormir. Tudo finalmente fazia sentido, mas isso não tornava a dor menor. Dylan me encontrou sentado na varanda dos fundos às 3 da manhã e se juntou a mim. Não conversamos, apenas ficamos olhando as estrelas, finalmente livres da casa tóxica em que crescemos. Meus avós matricularam Dylan numa escola melhor, mais perto da casa deles. Comecei a fazer aulas na faculdade comunitária enquanto trabalhava meio período em vez de tempo integral. Com minha parte do fundo, eu não precisava mais me matar de trabalhar no depósito. Eu podia finalmente me concentrar na minha educação e no meu futuro. O grupo da família se tornou nossa nova forma de nos manter conectados. Parentes que antes eram distantes começaram a se aproximar mais, garantindo que Dylan e eu soubéssemos que éramos amados e apoiados. Minha tia-avó até se ofereceu para pagar a terapia para ambos, dizendo que precisaríamos de ajuda para processar tudo. Aceitei a oferta. Minha primeira sessão de terapia foi difícil, mas ajudou a conversar com alguém neutro sobre tudo. A terapeuta me ajudou a entender que o favoritismo dos meus pais não foi minha culpa e que eu merecia mais. Dylan também começou a se consultar com alguém, lidando com sua própria culpa e confusão. Conforme as semanas passavam, a vida se estabilizou numa nova normalidade. Meus avós foram incríveis, tratando-nos igualmente e garantindo que tivéssemos tudo o que precisávamos. Eles nunca falaram mal dos nossos pais, mas também não deram desculpas por eles. Apenas se concentraram em nos dar o lar estável e amoroso que sempre deveríamos ter tido. A rotina na casa dos meus avós tinha começado a parecer normal quando tudo mudou. 3 semanas depois que Dylan se mudou, voltei do meu turno no depósito e encontrei meu carro vandalizado na garagem. Alguém tinha feito arranhões profundos nas laterais, escrevendo a palavra ingrato em letras irregulares. Meu avô registrou um boletim de ocorrência enquanto minha avó me consolava, mas todos sabíamos quem era o responsável mesmo sem provas. Dylan saiu do quarto pálido, segurando o celular. Ele me mostrou uma sequência de mensagens do papai exigindo que voltasse para casa imediatamente ou enfrentasse consequências.
Os textos ficavam cada vez mais agressivos, ameaçando cancelar seu plano de celular, relatar o carro como roubado e até chamar o conselho tutelar para forçá-lo a voltar. Meus avós contataram imediatamente o advogado para garantir que a papelada da guarda provisória estivesse em ordem. O assédio se intensificou rapidamente. Meu supervisor no depósito me chamou de lado no dia seguinte, explicando que alguém ligou se passando por um ex-empregador, alertando sobre meu suposto histórico de roubos e desonestidade. Felizmente, ele me conhecia bem o suficiente para descartar, mas a tentativa de sabotar meu emprego ferveu meu sangue. Dylan enfrentou ataques semelhantes na escola quando e-mails anônimos circularam entre os pais alegando que ele era um adolescente problemático que tinha fugido de casa. Meus avós instalaram câmeras de segurança depois que notamos que alguém tinha estado no quintal durante a noite, deixando pontas de cigarro perto do galpão. As imagens mostraram papai se esgueirando às 2 da manhã, embora ele tivesse cuidado para não fazer nada que pudéssemos denunciar. Meu avô trocou todas as fechaduras e adicionou holofotes com sensor de movimento, transformando sua casa pacífica numa fortaleza. As coisas pioraram quando recebi uma carta da faculdade comunitária informando que minha matrícula havia sido cancelada devido a dívidas pendentes de um empréstimo que eu nunca tinha feito. Depois de horas ao telefone, descobri que alguém tinha solicitado empréstimos estudantis em meu nome meses atrás, esgotando minha elegibilidade. O escritório de auxílio financeiro não pôde ajudar até que eu resolvesse a fraude, o que significava contratar um advogado e potencialmente atrasar minha educação por mais um semestre. Dylan desabou quando seu violão amado desapareceu do seu quarto enquanto estávamos todos fora. Tinha sido um presente dos nossos pais anos atrás, um dos poucos pertences que ele realmente prezava. Nós o encontramos mais tarde naquela semana listado no Craigslist com fotos claramente tiradas na garagem dos nossos pais. Quando confrontado por meu avô, papai alegou que Dylan lhes dera permissão para vendê-lo, já que eles pagaram por ele originalmente. A guerra psicológica se intensificou quando mamãe começou a aparecer na escola de Dylan durante o almoço, parando do lado de fora da cerca onde podia observá-lo, mas tecnicamente não estava invadindo. Ela segurava cartazes dizendo "Eu te amo" e "Volte para casa", enquanto chorava dramaticamente. Outros alunos começaram a filmar seus surtos, e Dylan se tornou alvo de fofocas e zombarias. O drama no meu trabalho continuou quando equipamentos caros desapareceram durante meu turno. As imagens de segurança misteriosamente corromperam exatamente no horário em que o roubo ocorreu. Meu supervisor não teve escolha a não ser me suspender durante a investigação, mesmo acreditando na minha inocência. Sem aquela renda, tive que recorrer ao dinheiro do fundo que estava guardando para a faculdade. Dylan descobriu que nossos pais estavam contatando seus professores, inventando histórias sobre problemas de saúde mental e alegando que ele tinha sido manipulado por mim para sair de casa. Alguns professores começaram a tratá-lo de forma diferente, observando com suspeita e questionando cada um de seus movimentos. Suas notas começaram a cair devido ao estresse, dando munição aos nossos pais para argumentar que ele precisava da supervisão deles. A situação explodiu quando o conselho tutelar apareceu na porta dos meus avós. Nossos pais tinham registrado uma denúncia alegando abuso e negligência de idosos, afirmando que Dylan e eu estávamos nos aproveitando de idosos vulneráveis. A assistente social rapidamente percebeu que as alegações eram infundadas, mas o processo de investigação significou múltiplas visitas, entrevistas e papelada que esgotaram meus avós. Durante uma semana particularmente ruim, acordei e descobri minha conta bancária congelada. O banco alegou atividade suspeita e precisava de verificação que poderia levar dias para resolver. Sem acesso ao meu dinheiro, não pude ajudar com as compras ou gasolina, fazendo-me sentir um fardo apesar das garantias dos meus avós. O cartão de débito de Dylan parou de funcionar no mesmo dia, deixando-nos ambos financeiramente incapacitados. A saúde da minha avó começou a sofrer com estresse constante. Ela desenvolveu enxaquecas e pressão alta, exigindo medicação e visitas frequentes ao médico. Vê-la piorar por causa das ações dos meus pais me encheu de raiva. Dylan se culpou, oferecendo-se para voltar para casa se isso fizesse o assédio parar, mas meus avós não queriam nem ouvir falar disso. As contas do advogado aumentaram enquanto lutávamos contra um empréstimo estudantil falso, lidávamos com as investigações do conselho tutelar e buscávamos medidas protetivas. As economias de aposentadoria dos meus avós foram prejudicadas, embora eles nunca tenham reclamado. O advogado nos avisou que, sem provas concretas de assédio, obter proteção seria difícil. Nossos pais tinham tomado cuidado para ficar exatamente dentro dos limites legais. Tudo chegou ao auge quando voltei de uma entrevista de emprego e encontrei meus pais na sala dos meus avós. Eles tinham convencido um chaveiro de que estavam trancados para fora da casa dos pais idosos e precisavam de acesso emergencial. Minha avó tremia na cadeira enquanto meu avô ficava protetor ao lado dela. Nossos pais reviravam gavetas, alegando que estavam procurando seus documentos importantes. Liguei imediatamente para a polícia enquanto Dylan filmava tudo no celular. Meu pai tentou pegar o telefone, fazendo Dylan tropeçar para trás e cair numa estante. Mamãe gritou que estávamos agredindo eles, representando o papel de vítima para os policiais que chegavam. A cena era um caos, com todos falando ao mesmo tempo e acusações voando. A polícia nos separou para interrogatório.
Nossos pais inventaram uma história sobre pais preocupados tentando recuperar pertences pessoais de uma casa onde moraram durante tempos difíceis. Alegaram que meus avós estavam sendo manipulados por nós e não estavam pensando com clareza. Os policiais pareceram céticos, mas disseram que era uma questão civil sem atividade criminosa clara. Depois que a polícia saiu, descobrimos a verdadeira razão da invasão. Vários documentos financeiros estavam faltando, incluindo registros dos depósitos do fundo e o testamento dos meus avós. Papai também tinha levado a certidão de nascimento de Dylan e seu CPF, documentos necessários para a matrícula escolar. A violação do nosso espaço seguro abalou a todos. Minha entrevista de emprego naquele dia tinha ido bem até que o gerente recebeu uma ligação durante nossa reunião. Sua expressão mudou enquanto ouvia. Então ele me informou com pesar que tinham recebido informações preocupantes sobre meu caráter e não poderiam prosseguir com a contratação. Outra oportunidade destruída pela interferência dos nossos pais. O ponto de ruptura de Dylan veio quando seu melhor amigo parou de falar com ele. Os pais do amigo tinham recebido mensagens anônimas alertando sobre a perigosa situação familiar de Dylan e proibindo o contato. Anos de amizade terminaram porque nossos pais não suportavam perder o controle. Dylan passou aquela noite soluçando em seu quarto enquanto eu me sentia impotente para consolá-lo. Meus avós convocaram outra reunião familiar, desta vez incluindo seu advogado. Precisávamos de uma resposta coordenada ao assédio crescente. Os parentes compartilharam suas próprias experiências de recentes tentativas de manipulação, incluindo ligações com histórias tristes pedindo dinheiro e alegações falsas sobre o declínio mental dos meus avós. Nossos pais estavam sistematicamente tentando virar a família contra nós. O advogado delineou nossas opções, nenhuma delas ótima. Medidas protetivas exigiam provas de ameaças ou violência. O caso de roubo de identidade poderia levar meses para ser resolvido. A investigação do Conselho Tutelar continuaria até ser formalmente encerrada. Enquanto isso, nossos pais permaneciam livres para continuar sua campanha de destruição, sempre cuidando para não ultrapassar as linhas legais. Tomei a difícil decisão de cancelar completamente minha matrícula na faculdade comunitária em vez de começar atrasado com a bagunça do auxílio financeiro. Outro semestre da minha vida atrapalhado pelas ações deles. O dinheiro do fundo não duraria para sempre, especialmente com as despesas legais corroendo, meu futuro parecia cada vez mais incerto. O desempenho escolar de Dylan despencou à medida que o assédio continuava. Professores que antes o elogiavam agora o viam com suspeita. Seu orientador educacional sugeriu que ele poderia se beneficiar ao retornar a um ambiente doméstico estável, claramente influenciado pela campanha dos nossos pais. Tivemos que lutar para mantê-lo matriculado, fornecendo documentação da guarda provisória a cada passo. A próxima escalada veio através das redes sociais. Contas falsas usando nossos nomes apareceram em várias plataformas, postando conteúdo inflamatório e enviando mensagens inadequadas para parentes e colegas de Dylan. Apesar de denunciá-las, novas contas surgiam mais rápido do que as plataformas podiam removê-las. Nossa reputação sofreu à medida que as pessoas questionavam o que era real. Finalmente encontrei um novo emprego em outro depósito, só para perdê-lo dentro de uma semana quando meu novo empregador recebeu notificações legais ameaçadoras sobre contratar alguém sob investigação por fraude. As cartas eram vagas o suficiente para evitar calúnia, mas sérias o suficiente para assustar um pequeno empresário. Meus pais tinham efetivamente me tornado incontratável em nossa cidade. Dylan considerou abandonar a escola para fazer o supletivo. A humilhação diária das vigílias de sua mãe na hora do almoço e o isolamento social se tornaram insuportáveis. Meus avós lutaram contra isso, sabendo que isso inviabilizaria suas perspectivas de faculdade, mas estávamos ficando sem opções para protegê-lo da tortura psicológica. A guerra chegou novamente à nossa porta quando acordamos e encontramos nossa caixa de correio destruída e correspondências espalhadas pelo gramado. Cartas importantes estavam faltando, incluindo correspondências de advogados e contas. Começamos a usar uma caixa postal, adicionando outra camada de inconveniências nossas vidas já perturbadas. Cada atividade normal se tornou complicada. A saúde do meu avô piorou em seguida. O estresse desencadeou um leve episódio cardíaco que exigiu hospitalização. Vê-lo naquela cama de hospital, frágil e abatido, eu senti o peso total do que nossa presença lhes custou. Dylan e eu discutimos se deveríamos sair para protegê-los, mas meu avô apertou minha mão e me fez prometer que ficaríamos. A manipulação financeira continuou quando nossos pais de alguma forma convenceram a seguradora do carro de Dylan de que eles eram os seguradores principais. Eles cancelaram sua cobertura sem aviso, deixando-o impossibilitado de dirigir legalmente. Conseguir um novo seguro exigia comprovar a propriedade do carro, o que era difícil já que nossos pais haviam mantido os documentos de propriedade durante a invasão. Descobri que eles também estavam ligando para minhas referências de empregos anteriores, se passando por potenciais empregadores fazendo verificações de antecedentes. Eles plantavam sementes de dúvida sobre minha confiabilidade e honestidade, garantindo que eu nunca recebesse recomendações positivas. Minha rede de contatos profissionais, construída com cuidado ao longo de anos de trabalho duro, desmoronou sob seu ataque. A situação na escola de Dylan chegou a um ponto crítico quando o diretor convocou uma reunião.
As reclamações acumuladas, as preocupações dos professores e as interrupções contínuas causadas pela presença da mãe tornaram a permanência de Dylan na escola problemática. Ele sugeriu uma transferência para um distrito escolar diferente, o que significaria um longo deslocamento ou encontrar outro lugar para morar. Os vizinhos dos meus avós começaram a nos evitar depois de receberem cartas anônimas alertando sobre a situação perigosa na casa ao lado. Pessoas que foram amigáveis por décadas agora atravessavam a rua para evitar conversas. O isolamento adicionou outra camada de dor à nossa situação já difícil. Nossos pais tinham envenenado todos os aspectos das nossas vidas. Durante um momento particularmente sombrio, considerei desistir completamente. Talvez se eu desaparecesse, pegasse meu dinheiro do fundo e recomeçasse em algum lugar distante, o assédio pararia. Dylan poderia voltar para casa, meus avós teriam paz, e eu poderia construir uma vida livre dessa toxicidade. Mas não consegui abandonar meu irmão nem os avós que tanto sacrificaram. A próxima fase envolveu guerra financeira. Nossos pais registraram reclamações junto às agências de crédito contestando várias contas, causando caos nos nossos relatórios de crédito. Denunciaram a transferência do fundo como fraudulenta, desencadeando investigações que congelaram parte do dinheiro. Todas as instituições financeiras nos tratavam com suspeita, transformando transações simples em provações complicadas. A saúde mental de Dylan se deteriorou visivelmente. Ele parou de comer direito, raramente saía do quarto exceto para a escola, e se assustava com qualquer barulho inesperado. O garoto confiante que uma vez enfrentou nossos pais havia sido sistematicamente destruído. A terapia ajudava, mas não podia desfazer o dano diário infligido pela campanha deles. Consegui trabalho só em dinheiro, fazendo trabalho braçal para uma construtora. O pagamento era péssimo e as condições duras, mas era uma renda que nossos pais não podiam sabotar. Cada dólar ia para despesas domésticas e honorários advocatícios. O dinheiro do fundo que eu esperava que garantisse minha educação, em vez disso, financiava nossa sobrevivência. O golpe de mestre dos nossos pais veio quando eles pediram a guarda de emergência de Dylan, alegando que meus avós eram guardiões incapazes. Os documentos do tribunal pintavam um quadro de idosos manipulados por um neto mais velho vingativo, incapazes de fornecer supervisão adequada para um adolescente problemático. A batalha legal seria cara e emocionalmente desgastante, exatamente o que eles pretendiam. Minha avó desmaiou durante o jantar uma noite, sobrecarregada pelo estresse e exaustão. A ambulância até o hospital foi um borrão de medo e culpa. Enquanto os médicos trabalhavam para estabilizá-la, eu sentei na sala de espera imaginando quanto mais dano nossa presença causaria. Dylan não tinha dito uma palavra desde que chegamos, olhando fixamente para o chão. A audiência de guarda se aproximava enquanto minha avó se recuperava. Nosso advogado nos preparou para o pior, explicando que os tribunais frequentemente favorecem os pais biológicos a menos que abuso grave possa ser provado. Nossas evidências de assédio pareciam circunstanciais sem ameaças diretas ou violência. O juiz poderia ordenar o retorno de Dylan para casa apesar de tudo. Passei noites sem dormir me preparando para a audiência, reunindo cada pedaço de evidência que tínhamos coletado. Extratos bancários mostrando o fundo roubado. E-mails documentando o favoritismo. Gravações da admissão deles de que simplesmente gostavam mais do Dylan. Seria o suficiente para convencer um juiz de que devolvê-lo seria prejudicial? Dylan surpreendeu a todos escrevendo uma carta detalhada ao tribunal sobre suas experiências. Ele descreveu anos sendo filho de ouro enquanto me via sofrer. A culpa que carregava e seu medo de retornar à paz que tinham mostrado tamanha crueldade. Sua professora de inglês o ajudou a lapidá-la numa declaração poderosa que me trouxe lágrimas aos olhos. O assédio se intensificou à medida que a audiência se aproximava. Animais mortos apareceram na soleira da porta. Nossos pneus foram cortados repetidamente, e mensagens ameaçadoras aumentaram, apesar do processo judicial pendente. Nossos pais pareciam determinados a nos quebrar antes que o juiz pudesse decidir. Instalamos mais câmeras e raramente saíamos de casa sozinhos. Minha situação de trabalho desmoronou quando agentes de imigração apareceram no canteiro de obras. Denúncias anônimas alegaram que a empresa contratava trabalhadores indocumentados, desencadeando uma batida que paralisou as operações. Embora eventualmente liberada, a empresa não pôde arcar com a interrupção e fechou permanentemente. Mais um emprego perdido para a vingança dos nossos pais. Na noite anterior à audiência de guarda, nenhum de nós dormiu. Meus avós se abraçaram no sofá enquanto Dylan e eu sentamos à mesa da cozinha, revisando sua declaração mais uma vez. Tínhamos feito tudo o possível para nos preparar, mas o resultado permanecia incerto. Nosso futuro inteiro dependia da decisão de um juiz sobre onde Dylan pertencia. Amanhã chegou rápido demais. Nos vestimos com cuidado, tentando projetar estabilidade e responsabilidade. Minha avó insistiu em comparecer apesar das ordens médicas para descansar. Enquanto dirigíamos para o tribunal, vislumbrei o carro dos nossos pais nos seguindo a certa distância. A batalha final estava prestes a começar, e tudo pelo que lutamos estava em jogo. O estacionamento do tribunal estava lotado quando chegamos. Minhas mãos agarraram o volante enquanto procurava uma vaga, finalmente me enfiando num espaço perto do fundo.
Dylan sentou ao meu lado, apertando a pasta com sua carta, enquanto meus avós esperavam no banco de trás. Caminhamos juntos em direção à entrada, nenhum de nós falando. Lá dentro, a fila do detector de metais se estendia pelo corredor. Meu avô esvaziou os bolsos enquanto minha avó lutava com a bolsa, suas mãos ainda tremendo pelo estresse. Dylan ficava checando o celular, provavelmente esperando mensagens de amigos que o haviam abandonado. O detector de metais apitou quando eu passei, esquecendo da fivela do cinto. Nosso advogado nos encontrou do lado de fora da sala de espera da vara de família. Ele revisou nossos documentos mais uma vez, certificando-se de que tínhamos tudo organizado. As evidências do fundo, as gravações, a carta de Dylan, registros médicos mostrando os problemas de saúde dos meus avós relacionados ao estresse. Ele nos avisou novamente que casos de guarda favorecem os pais biológicos e que precisávamos manter a calma, acontecesse o que acontecesse lá dentro. A sala de espera estava cheia de outras famílias em vários estados de sofrimento. Uma mulher balançava um bebê chorando enquanto discutia com alguém no telefone. 2 homens sentavam em lados opostos se encarando. Dylan puxava um fio solto da manga da camisa, desfiando mais a cada puxada. Nosso número de caso apareceu no painel eletrônico após 40 minutos. Meu estômago caiu quando nos levantamos, seguindo nosso advogado pelo corredor estreito. A porta da sala de audiência parecia mais pesada do que deveria quando a empurrei. Meus pais já estavam sentados em sua mesa com seu advogado, ambos vestidos com suas melhores roupas de domingo. Mamãe tinha arrumado o cabelo e passado maquiagem com cuidado, não parecendo nada com a mulher que chorava dramaticamente do lado de fora da escola de Dylan. Papai usava seu único terno, o mesmo dos jantares de aniversário de casamento. Eles trouxeram álbuns de fotos e o que pareciam boletins escolares, representando perfeitamente o papel de pais preocupados. A juíza entrou, e todos nos levantamos. Ela era mais jovem do que eu esperava, com olhos cansados que sugeriam já ter visto disputas familiares demais. Após revisar o resumo do caso, ela pediu que ambos os advogados apresentassem suas alegações iniciais. O advogado dos meus pais falou primeiro, pintando-os como pais amorosos, desesperados para reunir sua família. Ele alegou que meus avós eram idosos e sobrecarregados, que eu era um filho mais velho amargo envenenando Dylan contra seus pais. O fundo roubado foi explicado como dinheiro sendo poupado para o futuro de ambas as crianças. O assédio que sofremos foi reformulado como pais preocupados tentando verificar o bem-estar do filho. Nosso advogado rebateu com fatos. As transferências do fundo que só aconteceram após a exposição. A admissão gravada de favoritismo. O padrão de assédio que me custou múltiplos empregos e quase destruiu a educação de Dylan. Ele apresentou as evidências metodicamente, construindo nosso caso peça por peça. A juíza chamou meus pais para testemunhar primeiro. Mamãe falou baixo sobre o quanto sentia falta de Dylan, enxugando os olhos com um lenço. Ela alegou que o favoritismo era um grande mal-entendido, que amava ambos os filhos igualmente. Papai testemunhou sobre trabalhar duro para sustentar sua família, insistindo que o fundo sempre foi destinado a nós dois. Seu advogado fez perguntas direcionadas para fazê-los parecer simpáticos. Cometeram erros? Claro. Qual pai não comete? Estavam dispostos a fazer terapia familiar? Absolutamente. Qualquer coisa para curar sua família. A performance era convincente se você não soubesse a verdade. O interrogatório revelou rachaduras em sua história. Nosso advogado perguntou por que Dylan recebeu um carro aos 14 anos enquanto eu trabalhava para comprar o meu. Por que eu pagava aluguel aos 18 anos enquanto eles planejavam que Dylan morasse de graça durante a faculdade? Por que a transferência do fundo só aconteceu depois que ameacei expor tudo? Suas respostas ficaram defensivas e contraditórias. Meus avós testemunharam em seguida. A voz do meu avô permaneceu firme ao descobrir que seu apoio financeiro havia sido desviado. Minha avó desabou ao descrever o assédio, o estresse que a levou ao hospital. Ela tirou os frascos de remédio da bolsa, mostrando a juíza o que a campanha dos nossos pais custou à sua saúde. A juíza fez perguntas diretas sobre a capacidade deles de cuidar de Dylan. Conseguiriam lidar com as necessidades de um adolescente na idade deles? Meu avô explicou seu sistema de apoio, os parentes que ajudavam, o lar estável que proporcionavam. Minha avó falou sobre matricular Dylan numa escola melhor, conseguir terapia para ele, tratar-nos igualmente. Fui chamado para testemunhar sobre o assédio. Descrevi perder empregos, ter minha educação inviabilizada, ver Dylan sofrer na escola. A juíza perguntou por que não relatei alguns incidentes à polícia. Expliquei como nossos pais permaneciam exatamente dentro dos limites legais, tornando o processo inviável. Ela pareceu entender, mas permaneceu inexpressiva. O tribunal fez uma pausa para o almoço. Comemos sanduíches do refeitório do tribunal em silêncio, ninguém com muito apetite. Dylan praticou ler sua carta novamente, embora soubesse de cor. Nossos pais sentaram do outro lado do refeitório com seu advogado, ocasionalmente olhando em nossa direção. Quando o tribunal retomou, Dylan foi chamado para testemunhar. Sua voz tremeu ao responder perguntas básicas sobre sua situação de moradia.
A juíza perguntou se ele se sentia seguro com nossos avós, se suas necessidades estavam sendo atendidas. Ele assentiu, acrescentando detalhes sobre ter seu próprio quarto, refeições regulares, ajuda com o dever de casa. O advogado dos nossos pais tentou abalá-lo durante o interrogatório. Ele não estava com raiva de ter deixado sua casa de infância? Não sentia falta dos pais? Dylan permaneceu firme, explicando que sentia a falta dos pais que pensava ter, não daqueles que roubaram de seu irmão e destruíram sua família. A juíza pediu que Dylan lesse sua carta. O tribunal ficou em silêncio enquanto ele descrevia crescer como filho favorecido, percebendo lentamente o custo desse favoritismo. Ele falou sobre me ver trabalhar em múltiplos empregos enquanto ele recebia tudo de mão beijada, a culpa de se beneficiar do meu sofrimento. Seu medo de retornar a pais que podiam ser tão cruéis. Sua voz falhou quando chegou a parte sobre nosso relacionamento. Como mal nos conhecíamos crescendo, porque nossos pais tinham cunhado uma cunha entre nós. Como morar com nossos avós nos deu a chance de finalmente sermos irmãos. Ele olhou diretamente para nossos pais quando disse que não podia voltar para um lar construído sobre mentiras e manipulação. Mamãe começou a chorar alto, mas parecia teatral depois da emoção genuína de Dylan. O maxilar do papai rangeu enquanto ele encarava a mesa. O advogado deles pediu uma breve pausa para consultar seus clientes, mas a juíza negou, dizendo que precisávamos prosseguir. Testemunhas de caráter testemunharam em seguida. O professor de Dylan descreveu a interrupção causada pelas vigílias de sua mãe na hora do almoço. Meu ex-supervisor explicou as ligações suspeitas sobre meu caráter que forçaram minha suspensão. Uma assistente social testemunhou que as alegações de abuso de idosos contra meus avós eram completamente infundadas. As testemunhas dos nossos pais foram menos impressionantes. Uma vizinha que mal nos conhecia testemunhou que eles pareciam bons pais pelo que ela observou. O pastor deles admitiu que não os via há meses, mas falou sobre sua frequência à igreja no passado. Ninguém podia testemunhar sobre parentalidade positiva recente porque não havia nenhuma. Os advogados fizeram suas alegações finais enquanto a tarde avançava. O advogado dos nossos pais apelou pela reunificação familiar, sugerindo visitas supervisionadas como um compromisso. Nosso advogado enfatizou o padrão de assédio, o roubo financeiro, a admissão de favoritismo. Ele argumentou que devolver Dylan causaria danos irreparáveis. A juíza anunciou que revisaria as evidências e daria sua decisão dentro de uma semana. O tribunal foi suspenso, e todos nos levantamos enquanto ela saía. A caminhada de volta pelo tribunal pareceu mais longa do que a chegada pela manhã. Ninguém falou no elevador nem no estacionamento. Meus pais tentaram se aproximar de Dylan do lado de fora, mas nosso advogado ficou no meio. Papai gritou algo sobre isso não ter acabado. Mamãe gemeu sobre sentir falta de seu bebê. Dylan não olhou para trás enquanto caminhávamos para o carro, embora eu tenha visto seus ombros tremendo. A viagem para casa foi silenciosa, exceto pelo rádio tocando baixo. Minha avó estendeu a mão para apertar a mão de Dylan. Meu avô olhou pela janela para o trânsito que passava. Eu me concentrei na estrada, tentando não pensar no que aconteceria se o juiz decidisse contra nós. Naquela noite, parentes ligaram constantemente por atualizações. Minha avó atendeu a maioria das ligações enquanto Dylan e eu sentamos na varanda dos fundos. Ele perguntou o que aconteceria se tivesse que voltar. Prometi que descobriríamos algo, embora não tivesse ideia do que poderia ser. A semana de espera foi tortura. Dylan mal comia, empurrando a comida no prato durante o jantar. Eu não conseguia me concentrar nas minhas matérias da faculdade comunitária, lendo o mesmo parágrafo repetidamente. Meus avós tentavam manter as rotinas normais, mas a tensão preenchia cada cômodo. Nosso advogado ligou na quinta-feira à tarde. A juíza tinha chegado à sua decisão, e precisávamos estar no tribunal na sexta-feira de manhã. Ele não pôde nos contar o resultado por telefone, mas seu tom não entregou nada. Mais uma noite sem sono se seguiu, todos nós fingindo descansar enquanto olhávamos para o teto. A manhã de sexta-feira chegou rápido e devagar ao mesmo tempo. Nos vestimos com cuidado novamente, como se nossa aparência pudesse de alguma forma influenciar uma decisão já tomada. A viagem ao tribunal foi silenciosa, cada um de nós perdido em seus próprios medos sobre o que nos aguardava. A sala de audiência estava menos cheia desta vez. Meus pais sentavam rigidamente em sua mesa, seu advogado sussurrando orientações de última hora. Nos sentamos, e notei as mãos de mamãe tremendo enquanto ela agarrava o braço de papai. O oficial de justiça pediu ordem enquanto a juíza entrava. Ela começou resumindo o caso, reconhecendo a complexidade da dinâmica familiar. Observou que, embora os pais geralmente tenham direitos fundamentais sobre os filhos, esses direitos não são absolutos quando o bem-estar da criança está em jogo. Meu coração disparou enquanto ela continuava através de precedentes legais e constatações de fato. A juíza concluiu que meus pais se envolveram em um padrão de assédio que perturbou a educação e a estabilidade de Dylan. Ela citou as falsas denúncias a empregadores, as interrupções na escola, os danos à propriedade. Observou a admissão de favoritismo e a má conduta financeira com um fundo. Quanto à capacidade dos meus avós como guardiões, ela os considerou plenamente capazes apesar da idade.
Elogiou seus esforços para proporcionar estabilidade, educação e tratamento igualitário. A documentação médica mostrava que seus problemas de saúde decorriam do assédio dos meus pais, não da incapacidade de cuidar. A decisão veio rápida e clara. A guarda provisória permaneceria com meus avós até Dylan completar 18 anos. Meus pais teriam visitas supervisionadas uma vez por mês, condicionadas à conclusão de terapia de controle de raiva e terapia familiar. Qualquer assédio adicional resultaria em acusações criminais e perda permanente dos direitos de guarda. Mamãe desabou, soluçando, enquanto papai batia o punho na mesa. Seu advogado os apressou para fora enquanto eles gritavam sobre recursos e injustiça. Dylan relaxou de alívio ao meu lado, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Meus avós se abraçaram, finalmente podendo respirar. Nosso advogado explicou os próximos passos. Meus pais teriam 30 dias para começar a terapia se quisessem direitos de visita. As medidas protetivas que solicitamos foram concedidas, proibindo-os de se aproximar de nossa casa, escolas ou locais de trabalho. Qualquer violação significaria prisão imediata. Saímos do tribunal de forma diferente da que entramos. Dylan caminhou mais ereto, sem mais se encolher de medo. Meus avós se moveram com mais leveza, o peso da incerteza levantado. Eu senti algo entre exaustão e euforia, sabendo que tínhamos vencido, mas entendendo o custo. Na manhã seguinte, acordei sem o medo habitual. Minha avó estava fazendo panquecas, cantarolando na cozinha. Dylan realmente sorriu no café da manhã, falando em voltar para a banda da escola agora que podia se concentrar. Meu avô leu o jornal sem a tensão que viveu em seus ombros por meses. Voltei ao meu emprego no depósito na semana seguinte, meu supervisor me recebendo de volta calorosamente. As notas de Dylan começaram a melhorar assim que as interrupções diárias terminaram. A saúde dos meus avós se estabilizou sem o estresse constante. Começamos a construir a vida que sempre deveríamos ter tido. 2 meses depois, meus pais completaram a terapia exigida e solicitaram sua primeira visita supervisionada com Dylan. Ele optou por encontrá-lo hoje no consultório do terapeuta, comigo esperando no saguão para apoio. A visita durou exatamente 1 hora, e Dylan emergiu parecendo exausto, mas não destruído. Ele me contou que eles pediram desculpas, embora tenha soado vazio. Eles ainda insistiam que tinham feito o que achavam melhor, incapazes de reconhecer totalmente o dano que causaram. O terapeuta recomendou continuar as visitas para trabalhar em direção a alguma forma de relacionamento, embora nunca seria o que tiveram antes. Comecei na faculdade comunitária naquele outono, finalmente capaz de me concentrar na minha educação. Dylan se dedicou ao 3º ano do ensino médio, fazendo novos amigos que não conheciam nosso drama familiar. Meus avós comemoraram cada pequena vitória, desde meu primeiro ano numa prova até Dylan conquistar a primeira cadeira na banda. O dinheiro do fundo que recebi foi para mensalidades e um carro usado confiável. Trabalhei em meio período em vez de tempo integral, equilibrando a escola e contribuindo para as despesas domésticas. Dylan conseguiu seu primeiro emprego numa livraria, querendo ganhar seu próprio dinheiro apesar de não precisar. Meus pais mantiveram suas visitas mensais com Dylan, construindo lentamente algo que se assemelhava a um relacionamento. Eles nunca me contataram diretamente, respeitando os limites que estabeleci. Soube através de Dylan que mamãe tinha voltado a trabalhar e eles reduziram o tamanho da casa para administrar as finanças. Na primavera, a vida encontrou seu ritmo. Dylan e eu jogávamos videogame nos fins de semana, estudávamos juntos na mesa da cozinha e conversávamos sobre nossos futuros. Meus avós organizavam jantares em família onde parentes se reuniam para celebrar nossos sucessos. O drama que consumiu nossas vidas se tornou apenas mais uma parte da nossa história. Dylan completou 18 anos no ano seguinte. Ele optou por ficar com nossos avós até a formatura do ensino médio, embora estivesse livre para sair. Ele foi aceito em várias faculdades com bolsas parciais, suas notas tendo se recuperado apesar de tudo. Eu estava na metade do meu curso de associado, planejando me transferir para uma universidade. Nossos pais compareceram à formatura de Dylan, sentados separados da nossa seção da família. Pareciam mais velhos, desgastados pelas consequências de suas escolhas. Mamãe tentou se aproximar de mim depois, mas simplesmente fui embora. Algumas pontes não podem ser reconstruídas, e eu fiz as pazes com isso. Naquele verão, Dylan e eu fizemos uma viagem de carro antes de ele partir para a faculdade. Dirigimos sem destino certo, parando em atrações aleatórias e motéis baratos. Conversamos sobre tudo e nada, finalmente tendo o relacionamento fraternal que nos foi negado por tanto tempo. Quando voltamos para casa, meus avós organizaram uma festa de despedida para Dylan. Parentes que nos apoiaram nos piores momentos se reuniram para celebrar novos começos. Meu avô me chamou de lado, dizendo o quanto estava orgulhoso do homem em que me tornei apesar de tudo. Enquanto Dylan fazia as malas para a faculdade, ele me agradeceu por lutar por ele. Eu o lembrei que ele também lutou, enfrentando nossos pais quando mais importava. Sobreviveríamos juntos, e esse vínculo duraria independentemente da distância ou do tempo. Na noite anterior à partida de Dylan, sentamos na varanda dos fundos pela última vez. As estrelas estavam brilhantes, e o ar estava quente. Não precisávamos mais falar sobre o passado.
tínhamos superado, e agora ambos tínhamos futuros para construir. Meus avós se juntaram a nós, e ficamos juntos como uma família de verdade, do tipo que sempre merecemos ser.